Meus queridos, terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum, e em comunhão com toda a igreja, nós celebramos a memória de Santa Teresa do Menino Jesus, virgem e doutora da igreja. É muito importante não confundirmos a Teresa do Menino Jesus com a Teresa de Jesus, né? A Teresa de Jesus é celebrada no dia 15 de outubro, também é chamada Teresa de Ávila, espanhola. Essa daqui é francesa, aquela viveu 2 séculos antes dessa. Esta entrou no Carmelo, instituído por aquela de 2 séculos antes, né? É Teresona e Terezinha, né? E tem também Teresa Benedita da Cruz, também chamada de Edith Stein, que é outra Teresa também, né, da sequência das Carmelitas. Teresinha do Menino Jesus viveu no século XIX, muito próximo a nós. Nasceu no ano, se não me engano, 1873, e viveu poucos anos, apenas 24 anos. Morreu com 24 anos de idade, né? Com 15 anos ela entra no Carmelo, fez de tudo para entrar no Carmelo, tentaram proibi-la porque era menor de idade, não podia entrar no Carmelo. E ela contata o Papa Leão XIII, olha só, que audácia, né? Às vezes nós temos muita audácia para as coisas do mundo, e às vezes para as coisas de Deus nós não nos arriscamos, né? Sabe aquela frase, acho que não vai dar certo, acho que não sei o que. Ora, vai lá e faz acontecer. E ela fez, chegando o seu desejo até o Papa Leão XIII, ele a permite entrar no Carmelo, né? Então, acredito que as irmãs, algumas delas, não a olharam com bons olhos. É por isso que a gente vai estudar a história de Teresinha. Esses 9 anos que ela viveu no Carmelo não foram tão fáceis assim, né? Foram cheios de provação. Aliás, onde tem ser humano reunido, tem problema, né? Acho que não vai ter problema só lá no céu. Enquanto nós estivermos na terra, qualquer lugar onde tem ser humano, vai dar hora ou outra alguma zica, né? E ela soube enfrentar os desafios da convivência religiosa e soube permanecer em Deus. Um testemunho muito bonito de Teresinha, soube amar. Por isso que tanto se fala quando se pronuncia o nome dela, tanto se fala do substantivo amor. Não porque ela escreveu, teve os seus escritos que foram compilados naquele livro tão conhecido dela, História de uma Alma, onde ela fala tanto de amor. Não, mas porque ela viveu aquilo que está no texto. Ela soube amar. E amar é um desafio, né? Então, um grande exemplo para nós. E ela diz sempre o seguinte, né? Aquilo que talvez seja o marco da teologia de Teresinha, porque ela tem uma teologia, ela foi consagrada pela igreja como doutora. São poucas mulheres doutoras, poucas, né? Homens tem um monte, papas, bispos, presbíteros, né? Mas mulheres têm poucas doutoras, e ela é uma delas. Por isso ela é teóloga. E talvez a teologia mais bonita de Teresinha seja a teologia da pequena via, ou do caminho pequeno espiritual. Ela diz o seguinte, uma coisa muito óbvia, e a gente vai falar assim, nossa, se foi por isso que ela foi doutora, eu então sou pós-doutor. Tá bom, vamos ver na prática se você vive essa coisa tão simples que ela vai dizer. A pequena via. Ela disse que o caminho de alcançar a Deus é um caminho de simplicidade. Ou seja, não precisa grandes coisas para nós possuirmos a Deus. E quem possui a Deus é feliz, não precisa grandes coisas para levar uma vida cheia de realização, de satisfação.
É simples a teoria, não é? Mas na prática, eu e você complicamos a vida. Complicamos. Na prática, é tão desafiador trilhar esse caminho da pequena via. Nós estamos ouvindo nas liturgias dominicais, nos 3 últimos domingos, como é difícil traçar essa pequena via de Terezinha. As rixas, as implicâncias, as mágoas, o rancor, a falta de perdão, as coisas que vão atrapalhando nossos relacionamentos, a nossa relação com Deus e com o irmão, tudo isso manifesta incapacidade de trilhar essa pequena via. Então pode ser que na escrita, na compreensão, seja uma tese de doutorado muito simples da conta, mas na prática, como é desafiador traçar essa pequena via. E ela diz, o caminho do amor, ele se dá pela humildade, pela simplicidade, E tem gente que busca felicidade nas grandes oportunidades da vida, Pega, por exemplo, experiências tão banais da vida, Tem gente que espera a oportunidade de poder ter uma refeição cheia, vamos dizer assim, de glamour, aquela mesa toda decorada para poder ser feliz. Não. Segundo essa teoria, você pode ser feliz, brindando com suco de laranja e comendo arroz, feijão e ovo, porque a felicidade está dentro da alma. É Deus que se deixa possuir. Paremos de esperar grandes coisas e grandes oportunidades para possuir a Deus, para ser feliz, porque a vida vai passar, nós vamos perder pessoas, perder oportunidades, e depois vamos chegar a um momento que a gente vai dizer assim: eu devia ter aproveitado melhor os meus dias. Já foi, não volta mais. Não volta mais, Então, minha gente, é uma teologia, um ensinamento muito grande para nós, Vivamos o hoje de maneira intensa. O que não deu certo, o que aborreceu, o que causou quaisquer que sejam sofrimentos e já está no passado, deixe no passado. Pare de viver algo que não produz vida em você e nem no outro. Viva a pequena via, trace o caminho da pequena via. E nós temos ouvido isso muito nesses 3 últimos domingos, e cada vez que a liturgia nos dá a oportunidade de ouvirmos isso, nós nos deparamos com situações ao redor de nós, de não consideração da palavra de Deus. Pode ver, em casa, na própria comunidade, no trabalho, quantas vezes perdemos tempo com coisas que não vai produzir nada em ninguém, Olha, hoje nós ouvimos aqui, no evangelho de hoje, um exemplo, de maneira muito providente, porque a liturgia ela é esporádica em relação à data do santo, caiu hoje de maneira muito providente, O que estava acontecendo aqui? O evangelho de Lucas, muito bonita a sua teologia, até o capítulo 9, versículo 50, Jesus está realizando na Judéia e na Galiléia uma obra de transformação da vida das pessoas, curas, milagres, e tantas obras feitos que ele fez, expulsando demônios, transformando a vida de muita gente, mostrando que ele é o Messias. Só que agora, do capítulo 9, versículo 51 até o fim, vem a segunda parte, a segunda característica desse Messias portentoso, que é a sua paixão, o seu sofrimento. Então, o texto de hoje começa, o evangelho de Lucas, se pudermos dividi-lo em 2 partes, começa hoje a segunda.
estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Ou seja, o que eu tinha de fazer, eu já fiz. Agora chegou a hora, né? Então Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Minha gente, o que vai acontecer em Jerusalém? A crucifixão, a paixão, como também depois a ressurreição, o mistério da Páscoa. Ele percebe que chegou o momento. Chegou o momento para tudo o que foi feito até então. Para tudo, é hoje um novo momento da vida. Vamos lá, apóstolos. E Jesus envia alguns homens à frente, mensageiros, para procurar lugar por onde ele devia passar. Agora, do capítulo 9, 51 até o fim, Lucas vai mostrar Jesus caminhando para Jerusalém, caminhando para o sofrimento, para a cruz, e depois disso para a ressurreição. É uma caminhada o Evangelho de Lucas, é muito bonito. Representa a caminhada humana, né? E o que acontece? Já no começo, ele tomou a firme decisão. Na verdade, o Evangelho escrito na língua grega, aqui o original é: Jesus enrijeceu a face, está escrito. Aqui na tradução ele coloca, ele tomou a firme decisão. Mas sabe quando você tem que fazer você se estressa com alguma coisa que não deu certo, e você vai lá, você fecha o rosto assim, agora vai, eu vou lá, né? E vai e faz. É esse o sentido. Chegou o momento, vamos lá, sem frouxidão, sem murmuração, sem desânimo, vamos lá, chegou o momento. Agora a gente precisa ser forte, apóstolos. E aí quando ele manda os mensageiros na frente para arrumar algum lugar para eles dormirem, porque eles vão seguindo sem parar, tem que dormir em algum momento, né? Eles vão até o meio do caminho, até Jerusalém. No meio do caminho tem a terra dos samaritanos. Quem depois, se sobrar alguma coisa de Israel, quem vai fazer peregrinação, a gente vai ver, né? No meio do caminho tem a Samaria. Ele tinha que passar por lá antes de chegar. Então tinha que dormir lá, né? Os antigos falam pousar, né? Vamos pousar lá, né? Ora, e os samaritanos que percebeu que Jesus ia para Jerusalém, quem vai para Jerusalém é judeu. Então os samaritanos não aceitaram. Não tem pouso para vocês aqui. Não tem hospedagem. Aí eles voltam até Jesus e diz: eles não arrumaram hospedagem para nós. E aí Tiago e João, olha só, os mesmos que levaram bronca de Jesus há um tempo atrás, lembra? Que queriam o lugar à direita e à esquerda de Jesus, né? Eles mesmos: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruir os samaritanos, né? Se você puder traduzir esse sentimento, esse desejo de Tiago e João em uma palavra, né? Em uma palavra, né? Em um substantivo, qual você usaria? Ódio. Muito bem, alguém falou. Vingança. Vingança. Não fez o que eu quero, então eu vou te destruir. Olha só, Jesus voltou-se para eles e repreendeu-os, para que pudessem partir. Ora, o texto é claro, Jesus repreendeu-os para que pudessem partir para outro povoado. Então, uma grande reflexão para nós, uma coisa que nos impede de traçar o pequeno caminho do amor, da felicidade verdadeira de Santa Teresinha, as nossas implicâncias, aquilo que nós vamos alimentando o nosso coração, e a vingança.
Jesus repreendeu-os para que pudessem partir para outro povoado. Ou seja, se aquilo continuasse na alma de Tiago e João, eles não conseguiriam enfrentar o que vinha depois, enfrentar o caminho. Pode parar, Tiago e João, tira da alma isso, porque a gente precisa traçar um caminho, o caminho que Deus tem para nós, não somente para mim, mas para nós. E de fato todos vão ser assassinados, né? Só João que vai para cuidar da Virgem Maria escapar, mas também vai morrer exilado em Patmos. Ora, então minha gente, reflitamos no nosso coração, quantos momentos nós, nas nossas relações, uma pessoa fez algo que eu não gostei, tudo bem, ela tem erro, tem culpa, pode até ter, mas não deixe isso tirar Deus da sua alma. Já não basta que talvez a pessoa já esteja com a fé sucumbindo, agora você vai se permitir se rebaixar mais do que ela? Cadê o homem de fé, a mulher de fé que você é? Cadê o homem de igreja, a mulher de igreja que você é? Que você se coloca abaixo daquele que não tem amor. E vem na igreja, e comunga, e reza, e não sei o quê, e se torna pior do que um pagão. Acontece ou não conosco? Olha, a palavra hoje, porque às vezes se desenha a imagem de Santa Teresinha, né? Me parece às vezes assim, eu vejo as postagens que o povo faz, né? Santa Teresinha às vezes parece uma vovó boba. Já viu vovó boba? Que o neto bagunça e ela para, e o neto não está nem aí para ela. Às vezes parece Santa Teresinha, essa vovó, né? É o contrário. A proposta da Pequena Via é uma proposta muito desafiadora. Não é essa coisa, né? Ai, Santa Teresinha, parece uma criancinha ingênua, né? Vai colocar na prática a Pequena Via do amor, né? Depois vai ler os relatos da vivência dela naquele convento, na convivência dela com as irmãs, para ver se você e eu conseguiríamos viver como ela viveu, no amor àquelas irmãs. Ora, então na prática, se a gente for perceber de verdade a genuinidade dessa teoria, nós vamos perceber que é algo muito desafiador, muito desafiador. Senhor, quer que mandemos fogo para destruir esses infelizes de samaritanos? Jesus voltou-se, parou a caminhada, não pode continuar desse jeito, né? Eles estavam caminhando, o texto diz que Jesus parou, voltou e repreendeu-os. Agora sim a gente pode procurar outro povoado. Não deu certo de um jeito, continua a vida, né? Continua a vida, bora continuar a vida, outras experiências, outras coisas. Claro, né? Você não vai ficar lá insistindo nos samaritanos, né? Jesus mandou os representantes. Ei, vão vocês tentar também? Não quer, tudo bem, tá bom também, né? Samaritanos, sejam felizes. Sem dormir a gente não vai ficar, bora para o outro canto. E foram para o outro lado, deram uma desviada. Pronto, resolveu. Não, mas Tiago e João queriam gastar o tempo, pensemos bem, gastar tempo indo até a Samaria, para matar os samaritanos, tacar fogo em todo mundo, e depois voltar e continuar. Olha só, a gente gasta tempo ou não com as coisas que não é de Deus, e que não nos leva para a felicidade. A gente gasta, fica brigado, os nossos sentimentos, né, as nossas... olha só o livro de Jó hoje, né? O livro de Jó é uma grande antinomia, né? A temática de hoje com a temática de ontem. Quem não vem na missa todo dia não acompanha a sequência do texto. Ontem, Satanás pediu a Deus
que Deus permitisse que ele tirasse todos os bens de Jó, porque Deus começou a elogiar Jó. Olha só, às vezes a gente é Satanás também. Começa a elogiar uma pessoa, né, que faz a mesma coisa que você faz. Qual é a tentação no seu coração do diabo? O pecado do ciúmes. Não vem de Deus. O próprio texto de ontem já falou, foi Satanás. Olha, e aí Satanás vai até Deus, o Senhor está elogiando Jó, deixa eu tirar os bens dele, para o Senhor ver se ele não vai blasfemar, te ofender, te caluniar. E Deus falou, pode tirar. E Satanás tirou tudo, né? Matou a vaca, o porco, os animais, a casa de Jó caiu, e tirou até mesmo aqueles que estavam dentro da casa dele, que eram os seus filhos. E Jó responde ontem, né? Deus, louvado seja Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor, apesar de tudo isso, né? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Uma resposta de fé. E hoje mostra uma anteposição. O Jó que se cansou. Hoje Jó, diz o texto, ontem foi o capítulo 1, hoje é o 3. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia hoje, dizendo: maldito o dia em que eu nasci e a noite que eu fui concebido. Por que eu não morri no ventre materno? Por que eu não expirei ao sair das entranhas? Por que me alimentaram para que eu sobrevivesse? Olha só, quanta abominação dos lábios de Jó. Agora, se eu tivesse morrido, eu estaria deitado e poderia descansar, dormiria aqueles que morreram antes de mim, né? Ou eu seria enterrado como um aborto e não existiria, e para mim seria melhor. Olha que forte isso. Aqui, minha gente, é um retrato dos nossos sentimentos também. Dos nossos sentimentos. Depois nós vamos perceber que Jó vai mudar novamente, né? E a figura de Jó é o retrato da vida humana diante do sofrimento. Dias de alegria, dias de fé, de entusiasmo, dias de cansaço, de desânimo. Mas em tudo isso, o desafio de viver a pequena via de entrega, de confiança em Deus, né? Eu não sei como você está hoje, ou tem vivido esses dias, mas se você está com os mesmos sentimentos do Jó de hoje, faça do dia de amanhã o Jó de ontem. Simples. Simples, a pequena via de Santa Teresinha, de entrega a Deus. E eu concluo a homilia dizendo: como, Padre, como nos momentos de tribulação, de cansaço, nos momentos até com o sentimento de Tiago e João, de estresse, né? No momento de pavio curto, como o salmo, o refrão que nós cantamos, é a resposta e a dica: chegue a minha oração até a vossa presença, porque eu clamo a vós, Senhor, sem cessar. Rezar. Quando tiver difícil de amar, reze. Se tiver fácil, agradeça. E se tiver difícil, reze. Que Deus ajuda. Deus nos ajuda, com certeza. Que a memória de Santa Teresinha nos ensine a amar como ela amou, né? Santa Teresinha amou tanto que no seio da igreja ela quis ser tudo, mas ela não pôde ser tudo o que ela quis. Então ela se decidiu a ser o amor, né? Se você não pode resolver tudo na sua vida, na vida dos outros, mudar pessoas, transformar sua família, transformar corações, fazer tantas coisas que a gente até gostaria de fazer,
Simplesmente seja o amor onde você convive, e não o ódio, a cisão, né? A fofoca, a dissensão. Seja o amor, a paz, a mansidão. Que Deus nos capacite, que Deus nos ajude, assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Palavra hoje bastante firme. Coloquemos em nosso coração.